Agora, nós pegamos todo esse código que nós fizemos no terminal e vamos passá-lo para o nosso editor de código, tá? Então, nesse caso, estou usando o VS Code. Ali eu criei aquela função f de x só para demonstrar. Então, nós temos a função inverse, a add e a subtract, ok? Então, nós utilizamos aqui esse console log para que essa função mostre o resultado do que nós temos dentro dos parênteses, tá? Então, essa função console log, ela funciona tanto no Node como no navegador, tá certo? Então, ó, se eu estava usando o Node antes, eu vou sair aqui desse Node, tá certo? Estou aqui na aula 1, vou entrar em Source, e aqui em Source eu tenho o meu arquivinho chamado deny.js, tá certo? E o que eu vou fazer com ele? Vou até salvar aqui, ó, como parte. Vamos colocar aqui, ó, add subtract. Faz add subtract, para ficar com o nome mais semântico, tá bom? Então agora, vamos aqui no nosso terminal. E eu vou fazer o quê? Eu vou executar esse arquivo usando o mesmo comando que é o Node, tá? Então se você usar só Node, você entra no console ali. Se você usar Node, o nome do arquivo que tem na pasta, você executa esse arquivo JS, tá? Então o que aconteceu? Mostrou ali o nosso resultado 10 e 2. Então, quando eu somei 6 com 4, tive 10, e subtraindo, tive 2. Lembrando que a nossa função de subtract, ela está usando a função de add e de inverse. Tá certo? Porém, agora imagina aqui comigo. E eu quero uma função que sempre irá adicionar 2 em qualquer valor que eu for passar. Por exemplo, se eu quiser fazer uma função de uma PA. Tá? Então, claro que não vai ser isso aqui, mas vamos colocar o nome como PA, tá bom? Onde eu vou passar então o valor de x e eu vou retornar sempre, na verdade, o valor de x mais 2, porque 2 é a razão do nosso PA. Tá? Claro que eu posso passar a razão também aqui por parâmetro, mas vamos inicialmente deixar definido que a nossa razão, o nosso PA é 2, tá certo? Então, se eu quiser fazer ela, pegar qualquer elemento, vamos dizer assim, o terceiro elemento dessa PA, né? Eu vou passar o valor inicial, lógico que a gente vai ter que fazer toda uma sequência de cálculos e somas, mas vamos dizer, então, que esse elemento 3, tá? É a mesma coisa disso aqui. Então, ele vai ter que pegar o valor lá e somar com 2, tá? X mais 2. O que eu posso fazer em vez de escrever o mesmo código? Eu posso, obviamente, então, usar essa função de PA passando esse valor de 2, então perceba aqui que ele já está definido esse valor aqui. Então como é que eu poderia fazer uma função onde eu conseguisse definir esse valor de 2 antes de executar esse código final aqui? Olha só que legal. Então, como eu falei anteriormente, que uma função você pode criar, tanto uma função colocar uma constante, como você pode passar uma função por parâmetro, executar dentro da outra função, e você também pode retornar uma função. Sim, você pode fazer uma função retornar outra, ou seja, a minha função PA, ela na verdade executa isso aqui, ou eu recebo o valor de y e retorno uma outra função que irá receber o valor de x para somar x mais y, tá certo? Então olha só que legal. Então se eu quiser aqui a minha PA, tá? PA razão 2, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou executar essa função PA passando esse valor 2 para o meu parâmetro do y, tá certo? E depois, quando eu quiser saber qualquer valor dessa PA passando o valor puro dele, eu só preciso fazer algo assim, ó, result PA, onde eu vou executar essa função PA razão 2 passando o número que realmente eu quero que seja adicionado esse 2, tá certo? Por quê? Então, primeiramente, vamos comentar essas duas linhas, tá? Então, sempre quando você ver essas duas barrinhas em uma linha, você está comentando essa linha, tá certo? Aqui eu vou usar diretamente o console log, que para nós nem nos interessa jogar em uma variável constante, tá certo? Então, eu vou executar, olha só, quando eu executo essa função PA passando 2, ela vai me retornar isso aqui, ó. Eu vou colocar até aqui comentado, olha só. Vai retornar essa função que recebe o parâmetro x e executa uma soma de x mais
2. Por quê? Porque esse valor do y, ele tem acesso, mesmo sendo uma função filha, tá? Uma função interna dessa do y, nós temos sempre acesso aos valores das funções pais, vamos dizer assim, tá certo? Por quê? Porque aqui, essa função PA, nós estamos criando um encapsulamento, um bloco, tá? Um bloco léxico, onde nós fechamos todos os valores que tem internamente dessa função de y, tá certo? Ou seja, o x e o y aqui, eles não podem ser acessados fora dessa função, porém, qualquer número de funções que nós tivermos internamente, você tem acesso até essa função inicial, a nossa função pai, geradora, tá certo? Então vamos ver a execução desse nosso código agora. Olha só, 7, 5 mais 2. Por que isso é interessante nós fazermos essa soma separando a função, ó, como do add nós temos dois parâmetros, uma função só, aqui nós temos essa separação em duas funções com parâmetro só. Isso lembra bastante também a matemática, onde nós passamos apenas um valor, um parâmetro com a função, e futuramente nós podemos fazer composição de funções. Isso aí é uma coisa, uma aula mais para frente. Agora você tem que entender o porquê que isso é interessante. Pois, se eu quisesse fazer uma outra PA depois, onde a razão dela fosse 5, o que iria acontecer? Então, PA, razão 5, onde eu passaria apenas 5 para cá. E eu poderia utilizar essa outra função sem precisar passar sempre os parâmetros. Por exemplo, se eu fosse usar o add, eu ia ter que sempre passar o número do x, 5, que é o y. E o PA2 também, eu sempre teria que passar esse valor, independente de quantas vezes eu fosse escrever a mesma execução. Então, dessa forma, nós estamos criando um jeito de reutilizar até uma parte dessa função que nós criamos. Olha que legal. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, PA, se eu quiser fazer uma PG, lógico, é a mesma coisa, né? Ó, só fazer PG vezes, só fazer um vezes aqui, tá certo? Então, com isso, essa é a forma que nós utilizamos para criar uma função que retorne outra. Então, você vai ter uma execução ainda posterior dessa primeira. Tá? Isso é bem legal, esse é um conceito bem utilizado na programação funcional. E por que eu cheguei nesse método? Porque nós vamos reescrever a nossa função add e subtract utilizando esse formato aqui, que a gente pode reusar de uma forma mais fácil. Tá? Porque isso aí também pode envolver futuramente o conceito chamado currying, que nós iremos chegar em todos esses conceitos de programação funcional na sua devida hora, tá bom? Por enquanto, vamos nos atender a essas operações matemáticas básicas, onde nós iremos quebrá-las, elas ainda em um parâmetro só. Tá? Então, vamos reescrever aqui nossa função add, que é exatamente essa função da PA, tá certo? Ó. Então, posso jogar aqui bem facilmente. Porém, a minha função de subtract, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, vou copiar aqui esses parâmetros, tá certo? E se eu tenho esse meu y aqui e depois o meu x, a minha função de add agora, elas são, na verdade, duas funções. Então, como é que eu poderia executar de uma vez só a chamada dessa função da nossa soma? Perceba aqui, ó, se eu tenho meu primeiro parâmetro, o y, então nós podemos passar ele como o primeiro parâmetro, olha só. Então eu vou fazer aqui, ó, entre parênteses, tá certo? A chamada da função do inverso, porque ele vai chegar primeiro no y, e logo após a execução dessa add, como ela está retornando outra função, eu posso passar o parâmetro de x diretamente dessa forma. Ok, entendeu? Então, aqui eu estou executando uma vez, e como ele me retorna outra função, eu já mando essa execução dessa segunda função passando o parâmetro de x. Ok? Então, nesse caso, nós estamos executando uma função dupla, vamos dizer assim, uma função que tem uma função filha, mas de uma só vez. Então, vamos comentar essas linhas aqui e descomentar essas para ver se nós acertamos, então, a nossa refatoração desse código.
Olha lá. Opa! Por que deu function? Porque nós estamos aqui chamando de uma forma errada. Tá? Aqui nós estamos chamando uma vez só o nosso add, por exemplo. Então ele está retornando aquela função. O que nós temos que fazer? A mesma coisa que eu fiz ali em cima. Ó, uma chamada dupla. Tá? Então a mesma coisa faz aqui. Então é interessante quando vocês verem essa execução nesse console log. A gente vai usar bastante para debugar os valores do nosso código. Tá? Então é bem simples de você ver se uma execução de uma função retorna outra função, é porque você tem que executá-la mais uma vez, passando os outros parâmetros, correto? Então vamos olhar novamente o nosso terminal, olha só. Opa. E agora sim, nós temos 10 e menos 2. Tá? Mas ó, por que menos 2? Porque aqui no subtract, como nós fizemos essa inversão dos valores, lembra que antes nós tínhamos x e y, então nós invertemos a ordem desses parâmetros aqui na chamada. É óbvio que nós temos que fazer a mesma coisa, é óbvio, correto? Então você percebeu que ali apenas o resultado que foi dado foi porque a ordem dos parâmetros, a sua chamada, foi invertida. E agora, pronto, aqui ó, 10 e 2. Então somamos 4 com 6 e somamos, subtraímos, ó, 6, subtraímos 4 de 6 no caso, tá certo? Então esse é um formato bem legal que nós vamos utilizar pelo menos para as nossas operações matemáticas, tá? E isso já prova que nós conseguimos fazer essas operações utilizando apenas a soma e um sinal negativo. Perfeito? E agora? Agora sim que nós vamos para a parte um pouquinho mais complexa, onde nós iremos implementar a função de multiplicação, utilizando as mesmas ideias que nós já aprendemos durante as partes iniciais dessa aula. Beleza?